Então, boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos a essa live. O tema dela é análise de experimentos usando o R. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui participando. Essa atividade faz parte da disciplina PEX 801, Recursos Computacionais, do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária da UFLA. Então, mais uma vez, obrigada, Valmes, pela disponibilidade. E agora a palavra é com você. Ok, Isabela, eu é que agradeço a oportunidade de falar aí para o pessoal da UFLA, para os seus estudantes. Sempre um prazer estar em contato com a UFLA, porque eu sou ex-aluno do programa, então é sempre gratificante poder contribuir aí com vocês. Gente, então agradeço a todos vocês que estão presentes aí. Como a Isabela falou, hoje nós vamos falar de recursos no R para análise de experimentos. Um apanhado das principais funcionalidades, dos principais recursos que atualmente eu estou utilizando. Então, já adianto que isso aqui não vai cobrir tudo que existe, mas vai estar mais listando o contexto, as coisas que eu atualmente tenho utilizado aí para trabalhar com análise de experimentos no R, tá bom? Bem, por que a gente escolheu falar disso, né? Eu e a Isabela, quando ela me fez o convite, a gente debateu a respeito e por que decidimos falar sobre isso em uma live. Bom, os experimentos planejados, eles são fundamentais aí para o avanço da ciência, né? Então, pesquisa científica é basicamente dominada por experimentos planejados. E é imprescindível para a gente fazer uma boa análise de um experimento que ele seja adequadamente planejado e que a gente conheça os recursos para fazer a melhor análise possível, né? Então a gente tem que, nessa análise, procurar acomodar o delineamento e as características da variável resposta, né? Se ela não for gaussiana, se ela for heteroscedástica, enfim. Responder às hipóteses de pesquisa, aquilo que o pesquisador quer, né, que motivou ele a conduzir o experimento, então você tem que entregar as respostas, testar as hipóteses, ajustar os modelos, enfim. E a gente quer também expor esses resultados para o consumo, né, dos nossos parceiros de forma clara, com um visual apelativo e que isso também não aumente o nosso trabalho, que isso tenha pouco labor, né, que a gente não fique gastando tempo demasiado nessa parte de ficar acomodando, ajeitando tabela, ajeitando gráfico, enfim. E ainda, para o analista de experimentos, principalmente para aquele que faz isso de forma cotidiana, que é uma rotina para ele, é importante que ele saiba empregar os modelos adequados, não sobreviver ou não fazer análise só com um conjunto estreito, um conjunto pequeno de possibilidades, usar abordagens de análise que sejam portáveis ou flexíveis, né, para que ele não tenha que ficar toda hora reparando, esse experimento era assim, agora é assado, muda tudo o código, para que essas duas coisas permitam-se ter a agilidade na condução dessas análises e que você também maximize o reuso de código, o reaproveitamento de código. Você fez uma análise para um determinado delineamento, chega uma nova análise para você que muda alguma coisa, mas você só precisa fazer alguns ajustes no seu código. Então essa é a intenção, esse é o pensamento. Então os objetivos dessa apresentação de hoje, eu quero mostrar os principais recursos de R para análise de experimento. Eu quero enfatizar nessa exibição que eu vou fazer as abordagens que são mais flexíveis em termos de análise e que permitem uma maior portabilidade e reuso de código. E eu vou fazer uma apresentação de estudos de caso, onde, dentre os casos que eu vou mostrar, eu vou considerar ali desdobramento de experimento fatorial, fatoriais com tratamentos adicionais, comparações múltiplas em modelos lineares generalizados e modelos de análise de sobrevivência e modelos de efeitos mistos, comparações múltiplas em modelos não lineares para comparar parâmetros de curvas, como fazer análise de covariância, enfim. Eu tenho ali uns mais de 10 estudos de caso, onde eu vou rapidamente pincelar, exibir para vocês a forma como conduzir a análise, e eu vou indicar todos os links para que vocês possam fazer isso depois. E aí no final, né, justamente falando dos links, eu vou recomendar conteúdo aí para que vocês possam acompanhar depois em mais detalhes. Então vamos falar de análise de experimentos em R, que recursos que nós dispomos. Os principais pacotes, né, dedicados à área de desenho de experimentos, eles estão já agrupados lá no CRAN,
né, no site oficial do R, numa Task Views dedicada, que é a Task Views de desenho e análise de experimentos. Então lá você tem uma lista dos pacotes, e essa lista é bastante ampla, porque contém tantos pacotes para análise de dados, quanto os pacotes para gerar delineamento. Então lá tem pacotes para delineamentos fracionados, enfim, um monte de coisas específico de alguns experimentos de genética, por exemplo, específicos de alguns experimentos de indústria, enfim. É bastante grande, o que eu vou mostrar aqui acaba sendo um recorte de tudo que está lá, tá? Então, vocês podem ver esses pacotes aqui, que a lista é bastante grande. Pacotes para gerar delineamentos ótimos, e depois experimentos fracionados, confundimentos, e assim vai, né? Medida de superfície de resposta, ali o pacote RSM, e vários outros relacionados à superfície de resposta, e aí vai. O importante é que eu vou fazer um recorte mais específico dos pacotes, que são aqueles que eu uso assim, para o cotidiano de análise de experimentos, quase sempre de agrárias. Tá? Então vamos lá. O primeiro grupo de pacotes que eu vou mostrar são os pacotes facilitadores. Tá? Eles têm recursos para trabalhar com os modelos gaussianos, balanceados, ortogonais, homocedásticos, com independência e com termos de efeito fixo ou que usem regressão polinomial. Todas essas condições aqui. Esses pacotes são simples de usar e facilita bastante a realização nas condições que eu acabei de mencionar ali. Tá? Então, principalmente para quem tem pouca familiaridade com o R e está começando, esses pacotes são a porta de entrada ali para você e depois ganhando experiência e utilizando um ferramental mais genérico, talvez. Tá? Essas condições aqui, embora da forma que eu tenha colocado pareça limitante, né? Olha como que é, olha o tanto de condição que tem que ser considerada aqui: gaussiano, balanceado, ortogonal, homocedástico ou independente. Mas esse tipo de experimento aqui é o que a gente prioriza, né? O que a gente considera como condição ideal. Na hora de planejar, a gente quer garantir independência. A gente procura ter respostas homocedásticas. Muitas vezes isso não está no nosso controle, mas a gente talvez aplique transformações para ter isso. Experimentos balanceados e efeitos ortogonais. A gente planeja o experimento para ter todas as células presentes, igual o número de repetições, enfim. Então essas aqui são as condições ideais, desejáveis, assim, preferidas, e acaba tendo uma frequência relativamente bem grande, assim, esse tipo de experimento, apesar da lista de condições aqui estreitar bastante as possibilidades, ainda é o tipo predominante de experimento que a gente acaba analisando, ainda bem, né? Ainda bem, porque esses experimentos são relativamente fáceis de serem analisados. E aí, para esse tipo de experimentos, nós temos o pacote agrícola, que tem funções para comparações múltiplas, geração de delineamentos, testes de hipóteses adicionais. Nós temos o pacote Scott-Knott, tá? Que é do pessoal ali da Bahia, o Ivan e o José Carlos. O José Cláudio Faria, perdão. Nós temos o ESP10, que é do pessoal de Alfenas, aí, os ex-egressos também do curso aí de Lavras. E nós temos vários outros nessa categoria, que são pacotes que eu considero facilitadores para realizar análise, e eles, assim, estão cumprindo aqui ou conduzindo análises para experimentos que estejam dentro dessas condições. Tá? Esse é o primeiro grupo. Eu recomendo fortemente o uso desses pacotes. Mas nem tudo são flores. A gente que analisa experimento, principalmente a gente que é da área de estatística, é muito consultado por pessoas de outras áreas que trazem para a gente experimentos quando as coisas não estão nessas condições aqui. Porque nessas condições, não só no R, não é só o R que é capaz de fazer essas análises, existem vários softwares para fazer análises nessas condições. O Sysvar é um deles que eu recomendo muito, do professor Daniel. Mas acontece que muitas vezes as coisas saem de controle, acontecem imprevistos, enfim, os experimentos são mais complicados do que o que poderia ser planejado, e aí nós temos que fazer análise de experimentos fora daquelas condições ideais ali. Então, acontecem delineamentos não balanceados ou de efeitos não ortogonais por perda de parcelas, por envolver uma variável adicional de blocagem, como por exemplo o peso inicial dos leitões, enfim, para fazer uma análise de covariância, corrigir pela fertilidade das parcelas, corrigir pelo stand final de plantas da parcela.
então já não daria para fazer ali. Respostas que não são homocedásticas ou com estrutura de dependência, variância heterogênea, erros correlacionados, porque um dos fatores é o tempo, ou você tem um experimento instalado em parcelas do campo com dependência espacial. Respostas que não são gaussianas, então você vai ter que utilizar ali um modelo que fosse mais apropriado para essa resposta, uma resposta de contagem, utilizar um modelo GLM Poisson ou quase Poisson, ou de proporção binomial ou quase binomial, análise de sobrevivência, que é algo que a gente acaba tendo muito em epidemiologia de plantas. O pessoal que eu trabalho aqui de epidemiologia faz muito experimento, que é observar o tempo até a germinação do esporo, observar o tempo até a eclosão de alguma coisa. Então é tempo até o evento, tem que utilizar a análise de sobrevivência, que seria o mais recomendado, pelo fato desses experimentos apresentarem censura na resposta, né? Censura intervalar, observar o inseto lá se eclodiu às 6 da manhã, meio-dia, 18 e tal. A gente também tem situações que tem que acomodar termos de efeito aleatório para representar as características do delineamento, blocos de efeito aleatório, blocos incompletos, né, enfim. Tem experimentos cujo preditor, né, uma das variáveis, ou a variável de interesse, o fator de interesse é quantitativo, e aí o interesse é ajustar modelos não lineares. Então, geralmente a gente tem que fazer o estudo do efeito ali de dose utilizando modelos não lineares. A gente quer comparar essas doses, comparar os parâmetros dessas curvas, das curvas de crescimento, enfim. E aí, para isso, a gente tem uma série de pacotes, né, que permitem ajustar os modelos para acomodar essas condições ou características aqui. O pacote stats do próprio R, que a gente utiliza sem precisar carregar, né, porque ele já está por default carregado em todas as sessões, tem a função LM, a OBJ-LM, para trabalhar com modelos lineares e modelos lineares generalizados. Nós temos o pacote NLME e LME4 para mexer com o modelo misto, que permite ajustar pesos para corrigir toda essa elasticidade, acomodar estruturas de dependência, incluir efeitos aleatórios, colocar termos não lineares, né? Então, para ajustar modelos não lineares. Nós também temos o pacote Survival, que é para modelos de sobrevivência. Para modelos não lineares em específico, nós temos a função NLS do pacote Stats e o pacote NLS2, o pacote NLS-Tools, com ferramental para mexer com modelos não lineares. Temos também pacotes Splines, MGCV, GAN, que são para modelos semiparamétricos ou modelos aditivos generalizados. Temos o pacote QuantiReg para modelos de regressão quantilha. Então são todos pacotes que fornecem ali interface para modelos que são mais gerais em algum sentido. Seja porque mudou o tipo de resposta, seja porque mudou o tipo de preditor, enfim. Diferente do que acontece no que eu coloquei nos slides anteriores. E aí nós temos, uma vez que esses pacotes aqui são pacotes que fornecem interface para modelos, nós temos os pacotes auxiliares, que não são interfaces para modelos, mas são pacotes que, uma vez que você ajustou modelos com os pacotes ali do slide anterior, esses pacotes aqui vão te auxiliar a fazer coisas que são comuns em análise de experimentos, que é, por exemplo, obter médias ajustadas, médias marginais, né? Obter a média dos tratamentos. Se tiver um experimento fatorial, não deu iteração, você tem que obter as médias marginais. Então, ou ajustar, por exemplo, as curvas de regressão, ajustar para o efeito dos blocos. Pacotes para você testar hipóteses lineares, por exemplo, do efeito de um termo, ou contrastes entre um nível do fator contra outro, dois níveis contra um terceiro. Fazer comparações múltiplas, todas contra todas, né? Os contrastes de Tukey, né? Ou all pairwise, todos dois contra dois. Estimar funções de parâmetros, como por exemplo, funções de parâmetros lá em modelos não lineares, né? Você tem alguns parâmetros lá, você quer saber o ponto de máximo da curva. O ponto de máximo da curva é uma função dos parâmetros, dos coeficientes do modelo de regressão. Como é que você obtém a estimativa do ponto de máximo e ainda associa um intervalo de confiança, um erro padrão e, por consequência, um intervalo de confiança para expressar aí incerteza sobre essa estimativa, né? Então, esses pacotes que estão do lado direito aqui, eles nos auxiliam a fazer isso. O pacote Dubai, ele não é especificamente para médias marginais, ele é para fazer tarefa por grupo, por isso o nome dele é Dubai, mas ele tem lá as funções para a gente calcular médias marginais. E eu utilizei esse pacote por muito tempo para trabalhar com médias marginais.
E aí eu usava ele e também usava o contraste, para poder fazer contrastes. Eu queria testar um tratamento contra o outro, uma coisinha, né, um experimento onde os contrastes eram planejados, utilizava o pacote contrast ali. Também tem o pacote Gmodels, que permite estimar funções lineares, portanto serve para fazer contrastes, é igual. Tem o pacote Multicomp, que depois eu fui deixando o contraste e o Gmodels de lado e depois comecei a utilizar o Multicomp. E esse pacote aqui ele é dedicado para se fazer comparações múltiplas e tudo que é relacionado ali a hipóteses lineares, tá? Então esse pacote ele é muito útil nesse sentido, tem um livro que acompanha esse pacote e eu faço uso muito frequente desse pacote. E aí, mais recentemente, surgiu o pacote MMINS. Ele é um branch, digamos assim, ele é o pacote LSMINS, que mudou de nome, e o pacote LSMINS parece que foi descontinuado, porque agora tudo vai ser MMINS. Eles resolveram trocar o nome do pacote, e MMINS significa Estimated Marginal Means. Mas é o pacote que calcula para a gente aí as LSMINS, né? Ou as médias marginais, e ele possui uma interface para conversar com o pacote Multicomp, de tal maneira que você estimou as médias, você já faz contrastes dessas médias. Então facilita bastante o desdobramento de iterações, por exemplo, coisa que há, sei lá, 7, 5 anos atrás ainda era bastante manual. Eu tinha que calcular a matriz aqui e fazer as contas matriciais para sair com essas comparações múltiplas, e depois eu tinha que vir na Multicomp, corrigir os p-valores, né, para evitar problemas de multiplicidade e tal. E aí tem um outro pacote que tem riquíssimo em funcionalidades para modelos lineares, que é o pacote CAR. E esse pacote CAR tem, dentre as suas funcionalidades, funções ali para testar hipóteses lineares, que é quando a gente quer, por exemplo, fazer o desdobramento lá. Quando a gente tem modelo de análise de variância, né, a gente pode desdobrar somas de quadrado, por exemplo, do efeito do fator A dentro dos níveis do fator B e efeito do fator B dentro dos níveis do fator A, porque a gente faz o split lá da soma de quadrados, a gente consegue fazer isso lá com a função AOV, enfim, bonitinho. Mas isso não é tão comum de ser feito, embora seja possível. Não é tão simples de fazer quando você está com um GLM, por exemplo, né, um modelo linear generalizado, você vê o efeito do fator B dentro dos níveis do A e tal. Então, com esse pacote CAR aqui, você consegue fazer isso, fazer via estatística F ou estatística Q quadrado, testar a hipótese do efeito dos níveis de um fator dentro de níveis do outro e tal. Só para citar um exemplo, né? Além dos recursos para análise de variância multivariada, modelos multivariados, uma série de outras coisas, gráficos de resíduo. O pacote CAR é de Companion of Applied Regression, né? Do livro do John Fox, se eu não estou enganado. Então, tudo que tem a ver com modelo linear, principalmente regressão, está ali dentro. Além de funções para novas marginais e condicionais lá, chamadas sequencial e marginal, né? A nova tipo 1, a nova tipo 2, a nova tipo 3, tá bom? E aí tem um terceiro aspecto, terceiro, quarto, já não sei aqui a numeração, que é você vai fazer análise, principalmente para outra pessoa, você tem que entregar esse documento com as suas análises, né? Então você quer escrever documentos que sejam dinâmicos, que você altere ali o modelo que você está ajustando e os gráficos e tabelas se modifiquem adequadamente, para você não ficar exportando e importando num editor de texto, porque isso toma consideravelmente parte do seu tempo, exporta, importa, enfim. Você não precisa se preocupar com converter saídas em tabelas e gráficos, porque dentro do documento dinâmico o R já prepara para você e coloca ali no lugar. Você quer facilmente extrair as equações dos modelos ajustados e expressar elas ali, né? Colocar, incluir elas dentro do seu documento. Tem pacotes para isso. E fazer anotações matemáticas em gráficos, como por exemplo, colocar uma letra grega lá, escrever uma linha vertical indicando qual que é a média, reportar ali já no gráfico as médias com as letras da comparação múltipla, já que para ficar bem apresentável, assim, bem apelativo do ponto de vista visual. Então, para isso, nós temos o pacote Knitr, né, que é uma reimplementação do conceito de Swive lá, onde você tem um documento e dentro desse documento você inclui fragmentos de código R que ao ser processado, né, ao serem processados esses fragmentos,
eles vão ali incluir as tabelas, incluir as saídas do R, incluir os gráficos dentro do seu documento, né? Seja ele o Swift, no caso, trabalhava com LaTeX. O Knitr estendeu isso para outros tipos de documento. E tem o pacote RMarkdown, que nos permite escrever esse documento, a parte de prosa, em Markdown, que é muito mais simples de escrever, uma linguagem mais enxuta, mais legível, porque não tem tanto metacaractere ali da linguagem, né? Da linguagem de marcação por trás, é uma linguagem de marcação leve. Então, é atualmente o que eu tenho utilizado para escrever meus relatórios. Nós temos, para visualização de dados, o pacote ggplot, que é baseado na gramática dos gráficos, que eu considero ter uma exibição bastante apelativa, né, em termos de estética dos gráficos. É o que eu mais tenho considerado. Embora eu seja um usuário calejado de usar Lattice, agora eu estou migrando para ggplot 2. Eu usei Lattice e Lattice Extra por muito tempo. Se você olhar meus materiais na internet, vai predominar o uso desses dois pacotes. Mas de um tempo para cá eu tenho utilizado mais o ggplot 2. Na realidade, de um tempo para cá eu tenho mais utilizado o Tidyverse como um todo, né, para trabalhar com a manipulação de dados. E o ggplot ali dentro do Tidyverse é o que nos permite fazer os gráficos. E aí, para gerar tabela, nós temos o Xtable, nós temos o Pander, tá? Para converter as tabelas de saídas do R em tabelas para serem colocadas dentro do documento. E tem o pacote recente aí, que é o Equationmatic, que você passa a fórmula do modelo LM lá, GLM, ele cria a equação para você com todos os termos e os valores dos coeficientes já. É um ganho de tempo enorme ali, na hora de você apresentar a equação do modelo ajustado no seu relatório. E aí existem muitos outros recursos similares a esses para trabalhar com escrita de relatórios ali no Task Views de pesquisa reproduzível, né? Igual tem o Task Views ali de planejamento de experimentos, tem o Task Views de pesquisa reproduzível, e lá você tem uma coleção bem maior de pacotes para isso. Mas o que eu basicamente tenho utilizado são esses, principalmente esses que estão em negrito aqui, tá? Os 3 primeiros. Bem, aqui eu dei uma visão geral dos pacotes que a gente possui, né? Fiz uma divisão arbitrária aqui em pacotes facilitadores, situações mais gerais, pacotes auxiliares e pacotes para geração de relatórios. E agora eu vou demonstrar um pouco de algumas dessas funcionalidades que eu mencionei aqui nessas análises que estão todas na web, tá? Então, assim, antes de começar eu já vou falar que eu vou abrir as páginas, vou acabar rolando a página rápido ali para mostrar o fragmento que eu quero e fica aí para vocês o link depois. Eu posso disponibilizar os slides para a Isabela para que vocês tenham acesso aos links. E o vídeo também eu estou gravando do lado de cá para que depois vocês possam novamente assistir e passar o vídeo para outras pessoas. Mas vamos lá. Aqui dos estudos de caso, talvez eu não consiga pegar todos por uma questão de tempo, mas eu tenho aqui situações de comparações múltiplas, tá? Eu tenho situações de comparações múltiplas e modelos não gaussianos, e eu tenho casos de modelos de regressão, ok? Vou mostrar rapidamente isso aqui. Então vamos lá. Aqui é material de aula, tá? Apostila de controle de processos industriais. E aqui um experimento que é a análise de um experimento de soja, que é um fatorial duplo, tá? Nesse experimento nós temos... Deixa eu encolher isso. Tem mais espaço. Esse experimento aqui é um experimento fatorial duplo. É um experimento fatorial duplo e tem um fator de 5 níveis, que é o potássio, combinado com um fator de 3 níveis, que é a água, gerando 15 células experimentais. Aí tem os gráficos de análise exploratória, que já tudo em ggplot, tá ok? Calcula aqui, faz subconjunto, isso aqui não é importante, mas aí vem, especifica o modelo, rendimento de grãos em função de bloco mais água, vezes potássio, né? Então tá aqui o experimento fatorial, gráfico de resíduo. Aí tem a parte do quadro de análise de variância. Aqui tem bastante, porque é o material ali do curso de estatística, então tem as expressões, as fórmulas todas, eu vou pular. Aqui tem a questão dos efeitos, parte matricial, de testar esses efeitos. Aqui tem o split que eu falei do quadro de análise de variância, lá da partição, desdobrar o efeito de potássio dentro de cada nível de água, como eu falei. Na verdade, água dentro de cada nível de potássio, ó.
partição das somas de quadrado, que a gente faz com o modelo de classe AOV, ok? Que ajustar o modelo de classe AOV. E depois a partição no sentido contrário, potássio dentro dos níveis de água, melhor água dentro dos níveis de potássio, e aí o estudo da interação utilizando comparações múltiplas. Então olha aqui, em mmins, a sintaxe é bastante simples, em mmins passa o modelo ajustado e diz, olha, eu quero médias em função do efeito de potássio separado por níveis de água. Então ele já dá para você a estimativa das médias aqui, ó, com erro padrão, com intervalo de confiança e tudo mais. Tá? E aí se você pede contrastes, joga aqui um objeto, ele já calcula todos os contrastes 2 a 2 com os respectivos p-valores. E esses contrastes já são corrigidos aqui, de alguma forma é feita o ajuste dos p-valores aqui. No caso aqui ele utilizou o método de Tukey, mas tem possibilidade, eu não fui a fundo nisso, mas tem possibilidade de você trocar. Tá? O método de correção ali, por exemplo, utilizar um Bonferroni. Está desdobrado no outro sentido. E é basicamente isso aí. Depois a gente recolhe esses resultados para fazer gráficos. Tá? Então aquelas médias ajustadas ali com seu correspondente intervalo de confiança estão aqui exibidas no gráfico. E a ideia é essa. Né? A ideia é que você também utilize recursos que facilitem pegar esses resultados e colocar de forma gráfica, como vocês estão vendo aqui. Tá bom? Esse exemplo aqui eu não fiz as comparações múltiplas, acabei não fazendo as comparações múltiplas, mas nos outros eu vou mostrar isso aí. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos análise com um tratamento adicional, fatorial com um tratamento adicional. Nesse caso aqui, essa análise não está usando o recurso pronto, ela não é baseada em recurso pronto. Eu faço as contas matricialmente, embora eu carregue os pacotes aqui, o CAR e o Multicomp, porque em algum momento eu vou utilizar. Mas aí eu construo todo o modelo para mostrar passo a passo como é do ponto de vista matricial a especificação desse modelo. Né? O fatorial com tratamento adicional é problemático porque ele gera esses valores ausentes aqui, que são estimativas que não existem porque não existem células experimentais para essas combinações entre tratamentos, porque o fatorial com tratamento adicional ele é irregular nas combinações dos tratamentos. E aí que o bicho pega, porque aí a gente tem que fazer essa análise, tratar essa irregularidade do delineamento de forma manual. Tá? Enfim, aí eu preparo todas as matrizes, a questão dos contrastes, eu não vou entrar em detalhes, esse caso aqui está bem escrito aqui, né? Acho que está bem escrito, vocês vão ler, vocês podem me contar depois. Mas está bem escrito, o importante é que sabendo utilizar esses recursos ali, escrever a matriz correta, você faz ali o quadro de análise de variância para testar o efeito do fator A, do fator B versus o fator A, né, da iteração, e das células experimentais contra o fatorial, a parte fatorial contra a parte adicional. Né? Então isso é tudo trabalhando matricialmente ali, cheio de detalhes, e não está sendo utilizada função pronta para isso. Enfim, essa análise mostra isso, e aí depois que você criou, fez o desdobramento do quadro de ANOVA aqui em cima, você já pode utilizar funções do pacote Multicomp, por exemplo. Ó. Essa função ftest, ela retorna a mesma coisa que a gente tinha retornado lá no split da função AOV. Tá? A função AOV permite você fazer partição da soma de quadrado para modelos gaussianos. Mas se você tivesse um GLM, um fatorial com tratamentos adicionais, mas com uma resposta binomial ou Poisson, você não teria o equivalente a AOV para fazer a partição de soma de quadrados. Mas você conseguiria fazer a mesma coisa utilizando essa função cftest e passando aqui a ftest, ok? Ou a quisktest, tá? E aí o resultado vai ser o mesmo, a estatística f está aqui e o p-valor está aqui, ó, fatorial versus adicional, estatística f de 49. É o mesmo que a gente observa aqui. Cadê? Estatística F de 49 aqui. Ó. Então são os mesmos resultados, só mudando a funcionalidade. Isso já mostra que ter o domínio dessa função ftest dos recursos do pacote Multicomp já permite que você faça coisas que estão disponíveis ou são conhecidas
nos modelos gaussianos, mas podem ser obtidos em modelos que são não gaussianos. É só saber preparar os artefatos ali do modelo para que isso seja calculado. Tá? Então, isso aqui mostra a análise do fatorial com tratamento adicional e para mais detalhes eu recomendo que vocês deem uma olhada. Do mesmo jeito, nós temos ali o fatorial duplo. Tá? Segue o mesmo molde, tá? Só que esse fatorial aqui, duplo, além de ser duplo, na segunda seção aqui, ele está sendo um fatorial duplo com uma resposta do tipo binomial. Tá ok? Então, além de ser um fatorial duplo com tratamento adicional, com 2 tratamentos adicionais, ainda nós temos a resposta, que é uma resposta binomial. Tá? Então, a gente vem aqui e declara o modelo. É o número de insetos que sobrevivem dentro de grupos de 40 insetos, se eu não estou enganado, e aí os fatores são o fungicida utilizado e a forma de aplicação. Tá? Lembrando que tem a testemunha, que não recebeu nenhuma forma de aplicação. Então, fatorial com tratamento adicional. Do mesmo jeito, ocorrem estimativas, células experimentais não estimáveis, mas aqui está o quadro de análise de variância, depois eu utilizo uma outra expressão para definir o modelo, que é com a matriz de delineamento criada na mão ali. Aí não tem problema de dar NA, porque eu já passei só as colunas que deveriam ser passadas. E aí nós vamos para aqueles testes de desdobramento que são feitos aqui, ó. Um desses corresponde à iteração, o outro só o efeito do fungicida, o outro só o efeito da aplicação, o outro fatorial versus o adicional. Tá? Aqui, ó. Fatorial versus adicional, iteração. Como são dois tratamentos adicionais, você tem a iteração, fungicida e aplicação, o efeito marginal da aplicação, o efeito marginal do fungicida, a testemunha positiva versus a testemunha negativa e as duas testemunhas versus o fatorial. Então, é possível desdobrar utilizando lá a F-teste do pacote multicomp. Tá? Né? Falando mais uma vez, o que é isso aqui que está sendo feito? É o equivalente a partir as somas de quadrados no quadro de análise de variância lá. Só que para o modelo GLM. Beleza, e é isso aí. A coisa segue mais ou menos assim. Então, esse é o primeiro conjuntinho. Gente, eu sei que eu estou sendo bastante rápido aqui, passando as coisas rápidas, mas é porque esses documentos estão escritos ali, tá bem? Para que vocês possam acompanhar depois. Então, porque senão eu iria usar todo o tempo disponível dessa apresentação para detalhar essas análises aqui. E aí aqui no final a gente tem eu já estava me esquecendo, aqui no final a gente já tem as médias, né, as proporções ali de sobrevivência dos insetos, da doença, não sei, não lembro o contexto, com as letras ali dos testes, né? Foi aplicado um teste de comparação múltipla com a função GLHT do pacote multicomp. E aí nós já terminamos a análise colocando em um gráfico comparações múltiplas dentro de cada grupo, comparando as formas de aplicação dentro de cada fungicida. E aqui as testemunhas. Agora eu já não lembro como é que eu criei essas comparações. Não sei se as testemunhas estão comparando uma contra a outra ou elas contra os demais, mas quando você for ler, você vai ter segurança do que foi feito aí, tá bom? E é isso aí. Beleza. Aqui estão as comparações múltiplas marginais, né? Só entre modelos, o que o modelo M1 e o M3 estão fazendo. Não me lembro qual é a diferença desses dois modelos, mas vamos voltar aqui para os outros conjuntos de dados. Vejam, essas condições, essa primeira aqui a gente não precisaria estar usando aqueles pacotes que eu mencionei, né? Isso aqui é feito com aqueles pacotes facilitadores que eu apresentei. Mas esse duplo com um tratamento adicional e principalmente esse com 2 tratamentos adicionais em modelo binomial, aí não tem função pré-pronta, pelo menos não até onde eu saiba, para que isso seja feito assim em uma função que se alimenta e sai tudo pronto. Tem que ter um trabalho manual ali por trás, tá? E tem que não só saber R, tem que saber o que está fazendo do ponto de vista estatístico, tá? Nós temos aqui comparações múltiplas em modelos lineares generalizados, ó, utilizando o pacote. Aqui nesse caso, esse documento é mais antigo, ele está usando a dobradinha do BY com o multicomp, tá? Não é o mmins que é o recurso mais moderno aí, tá? Está usando do BY com multicomp e é o que eu utilizei por muito tempo e funciona, tá?
Só não é tão imediato assim, já desdobra fácil. Tem que, ainda é um pouco manual. O do byte da matriz, aí você tem que fazer as divisões na matriz. Aí eu quero comparar níveis de A contra níveis de B. Níveis de A dentro de níveis de B. Você tem que ir lá nessa matriz e fazer a separação das linhas nos grupos corretos para que sejam feitas essas aplicação dessas hipóteses. E o multicomp você passa, depois que você preparou a matriz, passa para o multicomp e o multicomp avalia as hipóteses, as estimativas dos contrastes, monta o intervalo de confiança e corrige o p-valor dessas comparações para evitar problemas de multiplicidade. A gente importa os dados, declara o modelo linear generalizado. Aqui é só análise exploratória, então deixa eu passar ali. São dois fatores, tá? Aqui é a temperatura e a umidade dessas sementes que estão ali germinando em condições de temperatura e umidade, quer saber qual que é a melhor condição de armazenamento das sementes. E combinação de temperatura e umidade com que elas germinam mais rápido, né? Quebra de dormência e tal. Mas vamos lá. Cadê? Aqui é feita a análise da germinação final, 36 dias. Modelo GLM, ó. Número de sementes germinadas no final do experimento e número de sementes não germinadas em função da temperatura e da umidade. Ok? Modelo quase binomial, porque geralmente a gente tem uma variabilidade a mais do que é prevista pela binomial. Quase sempre, quando a gente olha lá uma estatística simples para se verificar isso, que é a deviância residual contra o grau de liberdade residual, quase sempre, né? Essa variância é maior do que a esperada sobre a suposição de distribuição binomial. Aqui no caso foi 14 esse fator de inflação de variância, né? No caso, esperaria que fosse 1 se fosse binomial, mas aqui no caso é 14, né? Para você ter uma ideia de como essa variabilidade supera bastante a prevista pela binomial. Aí nós temos os resíduos para verificar problemas com a suposição dos dados, o quadro de deviance, que apesar de ser utilizada a função ANOVA, é um quadro de deviance, não um quadro de análise de variância, tá? Isso aqui é uma função método, ela muda de acordo com a classe do objeto que você passa. Tá lá, iteração, existe iteração, vamos ter que desdobrar. E aí nós fazemos ali toda a coisa para trabalhar com as comparações múltiplas. Deixa eu mostrar o resultado. Aqui já está a comparação múltipla feita, ó. Comparando a germinação em diferentes umidades dentro de uma mesma temperatura. Como é que isso aí foi feito? Com a LS Matrix, eu pedi para ele criar para mim as combinações de coeficientes, né, a lista de coeficientes ou vetor de coeficientes, que ao multiplicar pelo vetor de estimativas retornasse cada média marginal, cada média ajustada. Depois eu vou lá e separo, olha, eu quero só o grupo dentro da temperatura tal, dentro da temperatura tal, dentro da temperatura tal, para fazer o desdobramento. Aí eu aplico aqui e chamo uma função que eu tenho lá no meu pacote, mas que nada mais é do que uma função que chama a GLHT do pacote multicomp dentro. E aí eu faço o teste, que nesse caso foi o teste FDR. Mas poderia ser o single step. O teste é o critério de correção de multiplicidade, aqui tem vários, né? Esse aqui é o False Discovery Rate, tem o single step, tem o Bonferroni, tem outros. Eu não tenho nenhuma preferência justificável assim por nenhum deles. Na situação de poucos tratamentos, né, poucos níveis a serem comparados, quase sempre o resultado é igual. As letras eles são iguais, as comparações resultantes são as mesmas, né? E eu imagino que eles tenham erro tipo 1 e erro tipo 2 muito semelhantes, embora eu nunca tenha feito estudo de simulação para saber. Mas tá. E aí você apresenta os resultados aqui. Como vocês estão vendo nesse gráfico, já com as letrinhas, o intervalo de confiança ali para germinação. Percebam aqui a sutileza, mas eu preciso enfatizar, esse intervalo de confiança não é simétrico, tá vendo? Para o lado que está orientado para o meio, né? Aqui é o 0,5, a cauda do intervalo mais próximo do 0,5, ela é mais comprida, né? Porque é um modelo binomial e tem a função de ligação lá e o intervalo de confiança é simétrico na escala do preditor linear, mas não é simétrico quando você passa a inversa da função de ligação nessas estimativas. E aqui está o gráfico no sentido contrário, desdobramento no sentido contrário. Aí, tá? Então, só para mostrar com o GLM. Nesse caso, utilizando ali o pacote multicomp. E aí nós temos essas comparações múltiplas também para modelo de sobrevivência. Tá? Aqui é um material que eu estou
colaborando com pesquisadores da área de fitopatologia. E aqui é um capítulo de análise de sobrevivência, tá? Análise de um experimento cuja resposta tem censura à direita e intervalar. Aqui nesse experimento a gente faz a abordagem não paramétrica utilizando o Kaplan-Meier, mas também nós temos, deixa eu ir para o gráfico, esse gráfico aqui mostra cada um dos frutos, né? Os tratamentos são os tamanhos de fruto, e esses frutos foram submetidos à exposição da doença ali, e observou-se quantos dias levou para o fruto mostrar sintoma, tá? Então quer saber se o tamanho do fruto torna ele mais suscetível, mais resistente ao surgimento da doença. Aqui nós temos que cada célula experimental tinha 8 frutos, tá certo? 8 frutos. E aí, quando é que apareceu o sintoma nos frutos? Nesse caso aqui são frutos que apresentaram a censura à direita. O experimento terminou e eles não tinham apresentado sintoma e esses frutos aqui apresentaram. E aí nós fomos ali e fizemos ajuste com modelo de sobrevivência, tá? Utilizando a função serve do pacote serve-reg. Essa primeira abordagem aqui é a abordagem de Kaplan-Meier, por isso serve-fit e tal. Aí tem coisas não estimadas, enfim, e o resultado do serve-fit. Aí depois, deixa eu passar aqui, nós vamos para o modelo paramétrico utilizando uma resposta do tipo Weibull, assumindo Weibull como resposta. E aí nós declaramos esse modelo aqui. Nós fazemos vários modelos encaixados, né? Supondo que não existe efeito de nenhum tratamento, apenas uma média geral para todos os dados, e vamos comparando com outros modelos em função do tamanho, né? O modelo nulo e o modelo cuja resposta depende do tamanho do fruto. Comparamos via verossimilhança, e aí vem a parte toda de comparações múltiplas. Então lá, o modelo é de classe serve-reg, modelo de análise de sobrevivência, mas a M-Means consegue trabalhar com ele como trabalha com o modelo LM, como trabalha com o GLM. Então isso aqui que é o portável que eu mencionei anteriormente. Isso é ter abordagens portáveis. A M-Means continua sendo válida, mesmo válida para modelos de várias classes. E aí a forma de usar é igual. Olha, eu quero fazer as estimativas marginais para comparar tamanho. Está lá as estimativas. Okay? Detalhe, essas estimativas aqui não são médias do tempo. Isso aqui está na escala lá da distribuição Weibull, na parametrização da Weibull. Você precisa estudar como é que isso acontece lá na Weibull, tá? Mas enfim, o fato é que se esses coeficientes, as estimativas aqui forem todas muito similares, todas iguais, não existe efeito de tratamento. À medida que são diferentes, existe. Então comparar essas medidas, embora elas não tenham uma interpretação imediata de média e tal, continua sendo uma comparação da hipótese de efeito de tratamento, tá? Depois que eu comparo aqui, eu faço as transformações e volto para a escala de média, né? Eu faço a predição da mediana ali, do tempo mediano. E aí eu coloco no gráfico. Isso aqui é a estimativa lá, mas é a hora que você calcula o tempo médio e o tempo mediano, a gente pode representar nos gráficos essas duas medidas que são mais práticas do que essa aqui, que é um coeficiente lá da distribuição com alguma parametrização. E beleza. O resto é só depois exibir no gráfico. Continuo utilizando ali a multicomp. Agora vocês estão vendo as letras que foram adicionadas aqui, utilizando comparações 2 a 2 para os tamanhos de fruto. E aí termina com o gráfico. Isso aqui é a estimativa do parâmetro de locação. Embora lá também tenham sido calculados o tempo médio para aparecimento do sintoma e o tempo mediano. Aqui, esse gráfico aqui é um gráfico do tamanho do fruto em função do parâmetro de locação lá. O importante é que, embora esse parâmetro não tenha uma interpretação tão imediata, significa que a diferença nele também é uma diferença na média, uma diferença na mediana, por assim dizer, né? Por analogia, enfim. Então é isso, pacote EM-Min sendo utilizado aqui para modelo de análise de sobrevivência. Vamos lá para mais um caso. Nós temos aqui, acho que eu pulei, um modelo misto, tá? Muito semelhante também para a parte de modelos mistos. Aqui tinha que sumir, deixa eu... Fica aquele menu ali tomando um pouco de espaço. É a mesma coisa, você vai lá na NLME, que tudo é parte de... Vamos pegar aqui esses análises a nível de insetos. Aqui é o modelo de efeitos mistos, tá? É uma parcela subdividida, como vocês podem ver aqui, com vários componentes de variância, até chegar no mais
detalhado, que é a observação individual. Aí nós ajustamos, tem gráficos aqui para... Nós ajustamos o modelo ali. Ensaio, efeito fixo de ensaio, e efeito aleatório de teste, e teste dentro de fonte. Aí tem os componentes de variância e tudo mais. E depois, M-Means. Médias ajustadas marginais para o efeito de ensaio. Aí ele já calcula o efeito de ensaio. Já dá o erro padrão, já dá o grau de liberdade, o intervalo de confiança. E aqui, para o caso desses modelos de efeitos aleatórios, né, modelos multinível, você tem o ajuste dos graus de liberdade, que podem empregar diferentes abordagens para determinar esses graus de liberdade ali, que são esses graus de liberdade aqui residuais. Que nesse caso, a abordagem utilizada é o Kenward-Roger. Eu sei que isso aqui também é o padrão lá no SAS. E se for modelo linear generalizado aleatório, né? Mesma coisa. Declara os termos de efeito aleatório, declara os termos de efeito fixo, menciona a distribuição de probabilidades, sai o modelo, e aí M-Means. Especifica que você quer em função de ensaio, e aqui no caso do modelo linear generalizado, ele já permite que você diga, você quer em que escala essas estimativas. Se você colocar type response, já vem em probabilidade. E esse erro padrão aqui já vem obtido via método delta. Tá? Então ele já aplica e já retorna via método delta esse erro padrão e esse intervalo de confiança construído a partir desse erro padrão do método delta e tal. Beleza? Então, M-Means é muito portável, né, no sentido de que a gente pode utilizar em qualquer classe de modelo ali. Já vimos GLM, já vimos modelo misto, já vimos análise de sobrevivência. E ainda nós podemos utilizar multicomp e M-Means em outras situações. Aqui tem o caso, por exemplo, de comparações múltiplas de parâmetros em modelos não lineares. Situação bastante típica aí em epidemiologia, que é você ajustar curvas de progresso de doenças. Então a gente tem aqui, ler os dados, deixa eu ir para o gráfico que eu já explico. Foram coletados aqui esporos de 3 localidades diferentes, levados para o laboratório e foi feita a curva de progresso dessas doenças, do acúmulo de pústulas em folhas dentro do laboratório. Então você tem lá várias folhas dentro de placas de Petri que eram observadas diariamente, contado o número de pústulas em alguma parte ali, em alguma parte quadradinha da folha ali, contava-se o número de pústulas. Então nós temos as curvas de crescimento aqui, número de pústulas dessas folhas, e aí vamos precisar ajustar o modelo, lembrando que é recomendável um modelo não linear aqui, porque possivelmente esse crescimento é bem descrito por um modelo logístico ou outro modelo sigmoidal, e nós temos que acomodar o efeito de unidade experimental, porque essas são medidas repetidas em cima da mesma unidade experimental. Mesma placa de Petri com a mesma folha está sendo vista todos os dias lá. A medida é repetida e você tem um efeito bem considerável aqui de unidade experimental, como vocês podem ver. Essas curvas apresentam perfis ali bem separadinhos, bem caracterizados no gráfico. Então tem que acomodar tudo isso. Então, vamos lá, ajustar uma curva de progresso de doença, modelo logístico, parametrização de modelo logístico centrado, parâmetro assíntota, parâmetro centro, parâmetro escala. Ajusta o modelo. Aí aqui nós vamos ajustar inclusive uma outra parametrização para que um dos parâmetros já seja a taxa máxima no ponto de inflexão, que é esse parâmetro aqui, θr, já é a taxa no ponto de inflexão. Vamos lá, declaramos o modelo KNLS para tirar uns chutes iniciais, né? Nosso primeiro contato é ajustar um modelo mais simples do que o de fato correto para os dados, para a gente ir pegando intimidade gradativa. Ajusta o modelo só, vê os chutes iniciais, depois ajusta o modelo separado pelo estado, para ver se muda de um estado para o outro os valores, e vai melhorando o modelo. Vai preparando os chutes iniciais, depois você ajusta um modelo em que os 3 coeficientes são separados por estado e você ainda coloca efeito aleatório para o efeito de unidade experimental ali em cada um dos parâmetros. Tá? Pronto, está ali o modelo misto não linear de efeitos aleatórios ajustado, as estimativas, e o que a gente quer saber nesta parte é se existe diferença entre estados para assíntota, existe diferença entre estados para o parâmetro C, que é o ponto de inflexão, a localização do ponto de inflexão, e se existe efeito de estado para o parâmetro taxa máxima no ponto de inflexão.
Aí o quadro de ANOVA mostra se existe efeito, existe efeito, existe efeito, existe efeito, e agora nós queremos saber quem difere de quem, né? Aqui é o equivalente quadro de análise de variância, mas aqui é um quadro de testes de Wald. Vamos lá. Aqui, para facilitar as coisas, eu ajusto um modelo com uma modificação na expressão da fórmula, ao invés de ser em função de estado, eu coloco 0 mais estado, porque simplifica para mim, porque remove a categoria de referência, que seria o estado na primeira posição em ordem alfabética. Aí ele me dá as estimativas individuais por estado, do parâmetro A para o Paraná é 67, para Santa Catarina é 214, para São Paulo é 200. Depois eu quero fazer as comparações múltiplas disso aí. E aí, vem aqui para os testes de hipótese. Nesse caso, eu construí a matriz de contrastes manualmente. Eu quero Paraná versus Santa Catarina, 1 e menos 1. Aqui está errado, aqui tem que ter um 0 aqui, ó. Paraná versus São Paulo e Santa Catarina versus São Paulo, ok? Depois eu tenho que corrigir. Monta a matriz de contrastes, né? Faz ali um produto de Kronecker e tal. E aí a gente consegue calcular. Esse primeiro aqui é para testar a igualdade no parâmetro A. Meio que como se fosse um teste de Tukey, né? Não é um teste de Tukey, é um contraste de Tukey. Paraná versus Santa Catarina no parâmetro A, Paraná versus São Paulo no parâmetro A, só que isso aqui está errado, né? Como a gente viu ali na matriz de contrastes. E São Paulo versus Santa Catarina, tá? Então não diferem desse parâmetro aqui, São Paulo e Santa Catarina. Mesma coisa para o parâmetro C, mesma coisa para o parâmetro rate, parâmetro razão ali da taxa na inflexão. E aí depois colocar as letras e acomodar para, chegar nesse gráfico aqui. Comparações da assíntota, comparações do centro e comparações da taxa. Ok? Então aqui foi usado o quê? Pacote multicomp função GLHT. Tá? Eu tive que preparar as matrizes manualmente. Nesse caso era simples, porque eram só 3 tratamentos. Então é fácil você ver os contrastes 2 a 2, são só 3 possíveis. Feito isso na mão, passei para a função e a função estimou e corrigiu os p-valores. E aí depois é só um acabamento adicional para que a gente faça esse gráfico no final. Aqui as curvas ajustadas, com os valores anotados dos parâmetros aqui dentro. A curva ajustada com a respectiva banda de confiança para a média. Ali as unidades experimentais e os valores observados. E aqui no de baixo as estimativas pontuais para cada um dos parâmetros com as comparações 2 a 2 entre os níveis de origem dos materiais ali dos esporos. Tá? Modelo não linear, então. Aí nós temos, já vou ser mais breve aqui, muito embora eu já esteja sendo bastante breve, mas aqui. Análise de covariância em experimento fatorial. Então a gente tem aqui um exemplo de ensaio zootécnico, né, que a gente tem leitões. E esses leitões, esse experimento com leitões foi registrado 2 covariáveis aqui para corrigir a variação final, que é a idade dos animais no início do experimento e o peso dos animais no início do experimento. Essas 2 características variavam consideravelmente ali no início do experimento. O experimentador teve o zelo de coletá-las para cada animal, registrar a idade e o peso. E o experimento considerou 3 níveis de calorias na ração, né, uma ração não tão calórica, em termos de energia da ração, né, baixo, médio e alto, e considerou 3 animais de 3 tipos, né, o animal do sexo feminino, o macho castrado e o macho imunocastrado, e queria ver se as rações e os sexos aqui, se é que pode se chamar assim, tinham diferença em relação a peso final do animal, a espessura de toicinho e uma série de medidas zootécnicas. A gente ajusta o modelo lá, importante que esse modelo é uma análise de covariância, então a gente tem que entrar com o efeito do peso inicial no nosso modelo, além dos termos experimentais, né? Efeito da dieta, efeito do sexo e iteração dieta-sexo, nós temos que incluir o peso inicial dos animais e a idade desses animais, porque essas 2 covariáveis quantitativas possivelmente expliquem variações na variável resposta. E eles explicando essa variação, gera mais chance da gente detectar efeito dos termos experimentais, dos fatores experimentais. Então, a gente inclui lá o peso inicial e a idade no modelo e, na hora de fazer a análise, a gente tem que fazer comparações múltiplas
de médias ajustadas e não de médias amostrais, porque as médias amostrais não são os estimadores das médias populacionais na presença de covariáveis ou na presença de um ensaio não ortogonal, né? Considerando um ensaio não ortogonal. E aí vem aqui, ó, EM-MINS, isso aqui é do modelo que não tem as covariáveis, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Modelo M2, não sei qual que é. Mas aqui está dizendo o sexo e as comparações múltiplas ali, tá? O que está acontecendo ali na hora que eu declaro aquele modelo? Não está explicitamente visto, mas quando a gente olha para a matriz de comparar a matriz com os coeficientes que foi utilizada para estimar as médias marginais, a gente vê que o valor de sexo, né, teve que se marginalizar no efeito do sexo e teve que se marginalizar no efeito do peso inicial dos leitões e se marginalizar no efeito da idade desses leitões. Então, na hora de você marginalizar, qual foi o peso inicial que você considerou para esses animais que estão sendo comparados? Considerou um peso inicial de 92 quilos. Ou seja, essas comparações múltiplas estão supondo que o animal do sexo masculino e feminino, ao serem comparados ali, são animais de peso inicial 92 quilos. E esse 92 quilos é a média amostral do peso inicial dos animais no experimento. Tá? Mesma coisa com a idade, tá? Acho que a idade eu abandonei do modelo porque a idade não apresentou significância. Mas é isso. A função ali já faz automaticamente essa estimativa, corrigindo para o valor médio da covariável. E se você quiser um valor diferente do valor médio, porque 92 pode ser considerado arbitrário, você fala, eu quero comparar animais de 80 quilos, de 100 quilos, de 90 quilos. Ou até mesmo, eu quero comparar uma fêmea de 90 quilos contra um macho de 95. Não sei se faz sentido, mas é possível, tá bom? E aí nós usamos outras coisas aqui, né? Tem situações que a gente tem... Aqui tem um caso do método delta, porque a gente ajustou umas curvas de superfície aqui de resposta, experimento de fitopatologia, onde tem germinação dos esporos versus local e temperatura, e também tem uma umidade aqui. Temperatura, período, e nós temos a análise da germinação, temos a temperatura e o período de molhamento, tá? É um fatorial de 2 fatores, ambos quantitativos, para os quais nós ajustamos termos quadráticos aqui. Termos polinômio, ou no caso aqui elevado a meio, raiz quadrada, em função da característica que a gente tinha visto na análise exploratória. E vou cortar lá para o resultado. O resultado é isso aqui, ó. A superfície de resposta da germinação em função da temperatura com o período de molhamento dá uma superfície que apresenta um ponto de máximo aqui nessas coordenadas. Ó. Vendo em 3D, essa é a superfície. E aí nós queremos saber essa temperatura máxima para cada local. Então, um monte de conta ali, blá 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 blá, para saber a temperatura máxima de cada local. Então está aqui o vetor que estima a germinação na temperatura máxima de cada local. Aqui está utilizando o pacote Dubai, a função LE-matrix retorna para mim os coeficientes para estimar o efeito de estado, que é o local ali, fixando a temperatura em 1 e o molhamento em 48, que é o molhamento máximo, para que eu encontre as estimativas e faça as estimativas das temperaturas ótimas, aqui, ó, 24 graus é a temperatura ótima para cada um dos estados, e aqui eu já uso as expressões encontradas e aplico o método delta, ok? Então aqui eu estou aplicando uma função dos parâmetros, eu quero saber qual que é o ponto de máximo de cada curva. O ponto de máximo de cada curva é função dos coeficientes que você estimou. O coeficiente da temperatura, da iteração temperatura-molhamento e do termo temperatura elevado ao quadrado. E aí, em função disso, a gente estima o ponto de máximo para cada estado lá. Aqui nós temos então as estimativas com seu intervalo de confiança para representar nesse gráfico aqui. Ó. Então, o uso do método delta ali, que está no pacote CAR. Tá? E por último, regressão linear com duas testemunhas. Esse aqui foi um caso que teve que ser feito bem manual. Tá?
porque a pesquisadora ela tinha um experimento com apenas uma repetição aqui, ó. Ela tinha os tratamentos, tá? Os tipos de coisa que ela testou para estimular crescimento celular, não lembro o que é o contexto. Mas não tinha repetição, então não tinha como fazer comparação múltipla, considerando que os níveis eram qualitativos dessa variável que é o tratamento, que é a concentração da substância. Então, e até mesmo porque, sendo uma variável quantitativa, né, principalmente para esse caso, que apresentou uma resposta bem linear, é muito melhor utilizar um modelo que descreva essa relação linear do que considerar que a variável é um fator qualitativo de 4 níveis. E aí ela tinha 2 tratamentos adicionais. Então o que foi feito? Foi feito um modelo que o preditor é um fator qualitativo de 4 níveis, quantitativo de 4 níveis, descrito por uma reta, mais 2 níveis adicionais. Aí teve que ser feito manualmente isso aí, eu tive que escrever a matriz do modelo, e o resultado é esse aqui. Isso aqui é a estimativa em uma categoria lá da testemunha, em outra categoria da testemunha, e aqui é o resultado, o efeito da dose. Tá? Então, deseja-se saber se existe efeito da dose, né? Se isso aqui é horizontal ou não. Isso aqui é horizontal ou não. Então tem um coeficiente para isso. E depois deseja-se saber, no caso dessa pesquisadora, ela queria saber se comparações de média mesmo, essa média contra essa média contra essa média contra essa média contra essa contra essa, enfim, todas as médias para esses 4 pontos aqui, tá? Era o desejo de comparar. Então isso aí foi feito aqui. Aqui nós temos o efeito, as estimativas dos 2 controles e o efeito da concentração, tá? Que nesse caso foi não significativo. E depois as comparações múltiplas entre essas 6 médias, os 2 níveis adicionais, mas as 4 médias naqueles pontos específicos da curva, ok? Todos contra todos. Mostrando que não houve diferença, e aqui foi utilizado o pacote multicomp. Então essa análise teve que ser feita de forma manual. Eu criei funções para isso, por isso aqui está só o output da função, o código está escondido. Depois eu exibo para vocês o código que faz isso, ele foi omitido aqui, está só as funções. E é isso aí. Esses estudos de caso mostram o emprego desses recursos que eu mencionei, principalmente EMMINS e o pacote CAR e o pacote multicomp, tá? E algumas vezes o pacote Dubai. E para diferentes tipos de modelos, né? Diferentes situações que a gente enfrenta no cotidiano ali. Fatorial com tratamento adicional, GLM, análise de sobrevivência, modelo de efeitos mistos, modelos não lineares, análise de covariância, ajustes de curvas e superfícies, testemunhas adicionais. E agora a gente vai para as considerações finais aí. Quais são as minhas recomendações depois de tudo isso que eu falei para vocês aí que são estudantes do programa, e enfim? Vocês devem procurar aprender ao máximo, utilizar vários tipos de modelos para fazer análises mais adequadas. Tem que sair da zona de conforto de dominar apenas os modelos gaussianos, balanceados, homocedásticos, independentes, de efeitos fixos, e tem que expandir aí o seu ferramental. Sua caixa de ferramentas ela tem que ter mais divisórias, ela tem que considerar mais modelos ali. Por que isso é importante? Para você acomodar o delineamento às características dos dados, porque apesar desse tipo de experimento ser frequente, ser bastante típico, muitas vezes, principalmente para quem é da nossa área de estatística, muitas vezes a gente é consultado para situações que não são essas, né? Que são, no meu ponto de vista, bem divertidas e desafiadoras de fazer. Então você tem que dominar esses modelos e também utilizar eles para entender e compreender as demandas específicas, tá? O que eu quero dizer com isso aqui é não fazer análise estatística que seja sempre quadro de teste de hipótese e comparação múltipla. Quadro de teste de hipótese e comparação múltipla. Embora eu tenha apresentado muitas situações de comparação múltipla, eles foram para demonstrar ali o uso do EMMINS. Mas o ideal é que você entenda as demandas científicas ali do pesquisador. Esse cara ele quer saber um parâmetro da curva, ele quer um valor predito, ele quer... Às vezes não é isso, né? A gente não pode tratar todo o experimento e entregar sempre o mesmo resultado, porque muitas vezes não é. Você tem que tentar procurar sintetizar a demanda científica do pesquisador e entregar aquilo que é correspondente a essa necessidade dele.
e não sempre submeter a mesma coisa. Eu falo isso também no sentido de falar para vocês que, às vezes, o pesquisador ele está tão acostumado a ter esse tipo de coisa, porque ele sempre fez isso, que ele não reconhece outras possibilidades de análise. Às vezes a gente tem o papel de não só fazer a análise, né, que ele quer, mas a gente tem o papel de olhar a análise que ele quer e reconhecer que existem abordagens melhores. E tentar emplacar isso, né? Às vezes você enfrenta uma certa resistência. Ah, não, mas o que eu quero é isso. O pessoal da minha área publica assim, coloca o resultado assim. Às vezes você enfrenta uma certa resistência, mas é importante que você tente fazer, tente mostrar, tente convencer e ganhar a pessoa aos poucos, né? Nesse sentido. Para que a gente faça análises novamente mais apropriadas com relação às necessidades científicas ali, tá? Às vezes a pessoa não sabe o que ela quer porque ela sempre... Às vezes a pessoa quer aquele tipo de resultado, um quadro de teste de hipótese, um quadro de ANOVA com teste de média em seguida, porque é habitual, sempre foi isso e ele pensa em fazer experimentos sempre com hipóteses nesse sentido. Então acho que é parte também da nossa profissão como estatísticos ser criativo e auxiliar e melhorar o que a gente vai fazendo ali de análise estatística. Recomendo também vocês aprenderem a fazer uso dessas abordagens mais genéricas ali. Por quê? Pela questão da empregabilidade delas. A MMINS lá, o Multicomp e tal, você usa do mesmo jeito que você usa para um LM, você usa para uma OV, você usa para um GLM, você usa para um SurveyReg, você usa para um modelo misto. É igual, o emprego é igual, então é muito fácil você trocar, adaptar código e faz um reuso de código bastante grande, sem falar que na hora de você descrever o material e métodos, a descrição é bastante sucinta, porque independente da classe da resposta, ser gaussiana, ser GLM, etc. e tal, o procedimento é o mesmo. Ajustou o modelo com classe com resposta gaussiana para as variáveis tal e para as variáveis tal, Poisson. Fez comparação múltipla através de contrastes pareados, corrigindo o p-valor pelo método single step. Então, todas as análises do experimento da pessoa, que muitas vezes tem respostas de tipos diferentes e características, você consegue, de certa maneira, tratar com um ferramental que é padrão, né? Que não muda muito. Ah, aqui eu fiz Tucker, aqui eu fiz Scott Note, aqui eu tive que usar... Senão fica aquele monte de... Só para descrever o experimento no artigo, detalhe por detalhe de cada tipo de resposta, você levaria um tempão, levaria um espaço enorme. Assim você economiza. É fácil para você fazer análise e fácil para você relatar a análise. Né? É um jeito padronizado. E aí a parte de escrever relatório dinâmico. Adotar o Markdown, RMarkdown, Niter, enfim, porque isso ganha tempo. Você não precisa ficar fazendo exportar, importar de figura e exportar, importar de tabela. E você reaproveita essa estrutura, uma vez que você definiu um molde, um template ali, você só copia e cola e troca o conteúdo ali. Muitas vezes eu faço análises, quando as análises são para a mesma pessoa, que é uma parceria recorrente, uma parceria de longa data, a pessoa está sempre com um experimento desse tipo. Poxa, eu só vou lá, copio e colo e às vezes eu troco alguns nomes e a análise sai pronta. Sabe? Principalmente se você trabalha em um instituto de pesquisa ou tem parcerias de longo prazo, onde geralmente todo mês a pessoa está te mandando mais um experimento daquele tipo e tal. Poxa, isso é um ganho de tempo muito grande, sabe? Na hora de processar essas análises. Eu coloco para vocês aqui alguns repositórios pessoais, tá? Que foram os lugares onde eu abri aqueles documentos, tá? Eu estou escrevendo atualmente o Manual de Planejamento e Análise de Experimentos, é uma tentativa de consolidar essas coisas que estão separadas ali em outros lugares em um único documento, que eu chamei de manual, porque vai ensinar como usar o R, não é um livro de estatística experimental, é mais um manual com receita de R, né, nesse sentido. Um cookbook, poderia ser assim dizer. E a intenção é de cobrir ali a análise desses experimentos. Tem coisa escrita, o material tem construção, tá? Então, eu peço por favor a compreensão de vocês, porque você vai achar um negócio que está começado, para no meio e tal, o material está em construção, então, por favor, tenham isso em mente quando forem consultar. E eu já agradeço desde então quem for consultar e todo o feedback, todo, sobre código, sobre correção de ortografia, sobre demanda, incluir um capítulo a mais aí sobre tal coisa, tudo, absolutamente tudo é bem-vindo aí para que seja incluído nesse material, tá? Eu tenho 2 pacotes de colaborações científicas
onde eu documento as análises em vinhetas, que são esses dois aqui. O pacote EACS reúne a parte de colaborações em ciência do solo. Então tem aqui um monte de vinhetas com análise de regressão, com modelo não linear, enfim. E o outro pacote, ele é mais miscelânea, tem de todas as áreas, tá? O que é comum é a análise estatística aqui dentro desse pacote. Tem os diretórios meus ali, um diretório de análise estatística, onde eu... Opa! Acho que está errado esse endereço aqui, deixa eu voltar no navegador. Tem um diretório de análises. Quando a análise eu preciso entregar ela rápido, eu não tenho tempo de colocá-la no pacote, eu simplesmente coloco dentro aqui de um diretório. Aqui tem o nome das pessoas com quem eu colaborei, tá ali a análise. Tá? Muito importante, tá, pessoal, mencionar, eu sei que as análises estão lá, os dados, às vezes os dados estão divulgados no script, às vezes não, tá só os outputs, mas o importante é que se for utilizar ali esses dados e tal para artigos, que me comuniquem, para que eu possa comunicar a pessoa, para que haja de fato a liberação dos dados, para que vocês possam utilizar ali, né? Falando no sentido de vocês desenvolverem metodologia estatística com algum dado que está ali, com alguma coisa. Peço gentilmente que entre em contato para seja feita a permissão, dada a concessão de uso dos dados ali. E então ali tem o diretório de análises, o diretório de cursos de R, onde você vai encontrar os ficheiros ali com scripts e tal, e o diretório de disciplinas, que também tem a parte de disciplinas dadas para o curso de estatística. E por último, fazendo uma propagandinha, nós temos um pacote feito, ele foi feito quando eu fui tutor do programa PET Estatística, do curso de estatística. Nós fizemos um pacote, chamamos ele de LabEst Data, tá? Não tem nada a ver com best de melhor, é de laboratório de estatística, LabEst. E esse pacote é um pacote de conjuntos de dados, tá? Então, conjuntos de dados para usar em laboratórios de estatística, essa é a ideia. E o que nós fizemos nesse pacote aqui? Nós pegamos várias obras, livros de estatística, pegamos esses livros de estatística e documentamos, pegamos e digitamos as tabelas de dados dos livros e incluímos como data frames no pacote. Então, vários livros de experimental, de estatística experimental, foram incluídos, além de livros de outra área. Nós temos ali o Basato e Cronca, o livro do Barbin, o livro do Barros, que é da UFV, nós temos o da Janaína Costa, da Embrapa, o material da Embrapa dela, da professora Clarice, do José Cláudio Faria, apostila, do professor Daniel, que é livro de multivariada, do Manley, da Mingotti, do professor de Paula lá, do Paulinho do Pimentel Gomes, do Ramalho, que é o livro com o professor Daniel e o Ramalho aí da UFLA, né, lá da genética, e assim vai, tá? Da Sônia Vieira e do Zimmermann, que é aquele livro da Embrapa. Então, as tabelas desses livros foram incluídas no pacote para que possam ser utilizadas para ensino de estatística. Então, você vai lá, instala o pacote, são mais de 450 tabelas, foi um trabalho bem considerável aí que nós tivemos para fazer isso, tá? Fizemos esse trabalho aí com várias pessoas, né? Mais de 10 pessoas. E tá aí para usar, tá? Então recomendo o uso, instala lá do GitHub, não tá no CRAN, porque é um pacote em português voltado para estudantes de graduação aí no nosso idioma. Instala lá do GitHub e está liberado utilizar, tem mais de 450 tabelas daquelas obras ali e outras obras da versão 2 que não estão listadas ali, tá? Voltando aqui. Então era isso. Então era isso que eu tenho agora para dizer, um agradecimento a todos vocês participantes aí dessa live, todos que estão prestigiando, aos organizadores desse evento, em especial a professora Isabela, que me fez o convite e pôde comigo delimitar o assunto e tal, para que a gente pudesse ofertar algo que fosse na direção do que vocês estão vendo aí na disciplina de recursos computacionais. Também tenho que agradecer, não posso deixar de fora de maneira alguma, agradecer ao programa de pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, que é o programa onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, e onde eu aprendi
a conduzir essas análises, a entender a estatística por trás dessas coisas, onde eu aprendi a utilizar o programa R, né? Onde eu sentei numa cadeira pela primeira vez e digitei a primeira soma lá, 2 mais 2 igual a 4 lá no R. Então é um agradecimento que eu não posso ficar sem fazer, agradecer ao programa e aos professores do programa, todos eles que sempre me auxiliaram bastante, sempre foram muito solícitos e sempre excelentes profissionais aí. E agradecer aos meus colaboradores científicos, que são as pessoas envolvidas, ou as pessoas que forneceram dados, para eu mostrar essas análises que vocês viram hoje ali. Pessoas que estão sempre me trazendo desafios que permitem conhecer as funcionalidades disponíveis, aprender mais sobre estatística, para então realizar análises que sejam compatíveis com as necessidades científicas deles, sendo adequadas e respeitando as características do delineamento, enfim. Então, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pela velocidade com que eu apresentei as coisas, mas os materiais estão todos disponíveis para um exame mais cuidadoso de vocês depois. E fico aberto às perguntas.